Na fazenda, Renatinha cavalga numa noite com cigana. Augusto vai ao quarto de Roberta e decide fazer amor com ela e matar à vontade. Carlos e Matilde voltam para a fazenda. Matilde diz à madrinha que foi tudo ótimo e os pais de Carlos são gente boa. Manuela e Karina elogiam o jeito de Matilde e a humildade da camponesa. Uns caras tiram Álvaro de sua cama na cadeia e dão uma bela de uma surra nele, em nome de Augusto. Álvaro leva uma facada na barriga e cai. Regina, César, Constança e Gonçalo chegam ao hospital. Gonçalo consola Regina. Isidro e Inês agradecem aos convidados da festa de gala. Inês quer que essa festa acabe logo para ir ao hospital. Isidro se pergunta como isso aconteceu com Dona Carla. Josefina se preocupa e guarda algo na mala, dizendo que se essa velha viver, está perdida. Por isso, tem que estar preparada para fugir. Ela deixa sua mala pronta para caso de fuga. Arrependido, Antônio chega em casa e sozinho pede perdão a Regina e Dona Carla. Aí ele entende como o ciúmes o cegou e ele fez isso por causa disso. Antônio começa a beber e diz que tem que reparar seu erro. Ele quer dizer toda a verdade para Regina. O médico comunica a Regina e todos que Carla sofreu um infarto e o estado dela é grave. Por isso, eles devem estar preparados para o pior. Constança chora. César fica triste. O doutor diz a Regina que ela não pode falar com Carla, porque se ela se emocionar demais, pode falecer mais rápido. Regina quase morre de tanto chorar. Gonçalo pede que o doutor deixe Regina se despedir de Carla, já que o final é irremediável. O doutor aceita. O doutor diz que a mãe dela está muito alterada. Jerônimo é avisado que Álvaro Neves foi esfaqueado. Ele fala com Álvaro. Álvaro pede algo para Jerônimo, que o deixa inquieto. Renata chega da montaria. Ela vê Roberta de roupão, perto do quarto de Augusto. Roberta diz que vai ir à cozinha tomar água. Ela ressalta à irmã que não está ali por alegria, porque odeia o campo e viver presa, mas ela terá que aguentá-la. Jerônimo entra em casa e diz a Carlos que recebeu uma chamada que o deixou muito intrigado, pois apunhalaram Álvaro Neves na cadeia e ele queria falar com ele. Carlos diz a Jerônimo que está preocupado com ele. Jerônimo diz que está bem. Carlos revela que Renata está comprometida com Augusto e eles vão se casar. Jerônimo fica indignado. Renata fica pensativa e se lembra de quando beijou Matias, de quando beijou Augusto e de quando beijou Jerônimo. Renata diz que nada se compara aos beijos de Jerônimo. Ela sente falta do Moritão. Jerônimo sofre e se pergunta como foi se apaixonar por Renata. Jerônimo diz que Renata sabe envolver, convencer. Carlos diz que está surpreso e jamais pensou que ela colocaria os olhos em Augusto. Jerônimo diz que Renata não tem escrúpulos e para ela os homens são produtos desejáveis, fáceis de substituir. Jerônimo sente nojo de pensar na relação de Renata e Augusto. Enquanto isso, o doutor cobre o corpo do companheiro de cela de Álvaro que faleceu. Ele observa Álvaro e não sabe se ele passará bem dessa noite. A enfermeira diz que depois de uma ligação, Álvaro se acalmou e o tranquilizante funcionou. Álvaro acorda e quase morre. O doutor usa o aparelho para revivê-lo, aparelho cardíaco. Karina acorda assustada e tem um mau pressentimento. Matilde a tranquiliza, dizendo que tudo vai ficar bem. Regina entra no quarto da mãe e a vê quase falecendo. Carla chama a filha. Regina diz à mãezinha que ela tem que viver. Carla tenta falar algo. Regina pede que ela não faça esforços. Carla pede que ela viva. Ela diz que viverá tranquila se ela lhe perdoar e diz que hoje Gonçalo iria pedir sua mão e fazer público seu compromisso para evitar as fofocas. Carla respira muito forte e diz: a esposa do Gonçalo. Regina diz que Gonçalo já está divorciado. Regina pede que ela não fale e se recupere. Carla diz: a Josi, ela é... Regina diz que quer falar dela, apenas, delas duas. Carla diz: filha, o Gonçalo... Regina elogia a mãe e diz que não quer que fiquem brigadas. Regina pede perdão à mãe e diz que se seu amor por Gonçalo a magoou ou a ofendeu, pede perdão. Carla chama a filha e diz: é ela, a esposa do Gonçalo, é ela. Carla dá a bênção a Regina. Regina chora. Carla fala e desmaia. O aparelho descontrola e Regina chora e sai correndo gritando pelo doutor, dizendo que sua mãe está morrendo. No quarto, antes de falecer,
Carla diz: A Josi, é a Josefina. Carla, infelizmente, vem a óbito, nos deixando todos tristes e emocionados com sua triste partida. Carla morre. Josefina vai para o seu escritório, abre o cofre e pega tudo de valor que tem, além de seu passaporte. Josefina, em pensamento, diz: Está acontecendo o mesmo que há 24 anos atrás, que eu tive que fugir e levar seu dinheiro para sobreviver, Roberto. Mas agora os anos pesam e não será tão fácil assim. Josefina torce para Dona Carla morrer. Regina abraça a mãe, que já morreu, e chora muito, relembrando os momentos felizes ao lado da senhorinha, que sempre lhe amou, apesar de suas escolhas e atitudes. Nos emocionamos com a triste partida de Dona Carla, que vai dessa vida para um melhor lugar. Roberta volta para o quarto de Augusto. Augusto diz que Renata quase percebeu que ela estava saindo de seu quarto. Roberta diz que ela não lhe descobriu e Renata estava cavalgando por aí há muitas horas. Augusto manda Roberta ir dormir no quarto dela. Roberta diz que essa adrenalina é mais excitante. Ela diz que está segura de que sua estadia ali será divertida e prazerosa. Augusto diz que é o que manda ali. César lamenta a morte de Carla. Gonçalo está triste. Constança diz que se preocupa, porque Regina e Carla sempre foram unidas e só agora que estão brigadas isso veio acontecer. Gonçalo reconhece que César é um bom rapaz. Constança diz que César foi um bom apoio para ela. Regina chega ali, destruída, e diz a todos que sua mãe morreu em seus braços. Constança chora. Gonçalo tenta consolar Regina. Regina diz a Gonçalo que sua mãe morreu, sem perdoá-la, e não sabe como viverá assim. Regina quase desmaia. Carlos diz a Matilde que Jerônimo ficou com raiva e ódio, além de desilusão. Matilde reprova a atitude de Renata por ela ter deixado Jerônimo. Jerônimo continua deprimido. Renata não consegue dormir. O vingativo infeliz diz que para ele, Renata está morta. Em pensamento, Roberta diz: Ai, Renata, se você soubesse que acabo de transar com seu noivo. Ai, irmãzinha, nunca deixarei um homem ser só para você. Augusto pede que Roberta não faça barulho. Ele a beija e ela se retira. Augusto deita na cama e deseja ter Renata ali também. O mimado não vê a hora de ficar com a mocinha. No dia seguinte, Josefina critica Eulália por ter se atrasado. Josefina lê no jornal as notícias do dia e fica feliz ao saber que Dona Carla morreu. A vagabunda se alegra, mas fica agoniada por pensar que Carla pode ter dito algo a Regina antes de morrer e se desespera. Josefina, apreensiva, liga para Antônio, mas ele não atende. Antônio está deprimido. Josefina ri, porque Regina deve estar sofrendo. Regina está no velório de sua mãe. Chegam mais flores. Gonçalo está com a mocinha. Inês e Isidro chegam ali. Matias, Constança e César também. Adriana vai ao velório de Carla. Várias outras pessoas ficam um tempo no velório de Carla. Na Fazenda Bonita, Manuela atende uma ligação e diz a Jerônimo que é para ele e é da cadeia. Jerônimo atende a ligação e decide sair. Jerônimo pede as chaves. Severino e Marina passam por ali e Jerônimo os cumprimenta. Eles pedem para falar com Karina e os demais. Augusto elogia Renata. Ela diz que ele tem bom gosto para as roupas. Roberta diz que dormiu quentinha e elogia as cobertas dele. Renata comenta que saiu para montar um pouco. Augusto recebe uma ligação do seu comparsa. Ele fala que fez o que ele pediu, mas que seus comparsas passaram do ponto e mataram Álvaro. Augusto fica com raiva. Karina vai até Severino. Severino avisa Karina que os guardas do presídio lhe avisaram que Álvaro se meteu numa briga e faleceu. Karina fica chocada. Renata pergunta a Roberta como Josefina está. Roberta diz que ela está devastada pelo assunto do divórcio, mas entende, porque Matias também lhe pediu o divórcio. Roberta diz que não vai se divorciar e Matias não quer lhe dar nenhum centavo. Renata pede que Roberta dê o divórcio a Matias e que comece a trabalhar. Roberta diz à irmã que Matias está saindo com a vagabunda da amiga dela. Renata proíbe que Roberta diga isso de Adriana. A suja questiona como falam das mulheres que andam com os maridos dos outros. A mais nojenta aqui, Roberta, é você mesmo.
que está sendo a suja falando do mal lavado. Porque você fica com Augusto e agora fica falando essas asneiras, criticando como se fosse a santa do pau oco. Renata diz a Roberta que a relação dela com Matias só foi um acordo e adora que ele e a Adriana se entendam. Irritada, Renata se retira da mesa e sai. Augusto diz a Roberta que aquela casa, fazenda, também é de Renata e não quer problemas ali, porque senão mandará ela embora.